Você já deixou de fazer algo por medo do que as pessoas iam pensar? Já evitou falar, agir, postar, aparecer, só para não ser julgado? Se isso soa familiar, então este vídeo é exatamente o que você precisa ouvir hoje. A verdade é que a ansiedade social não é apenas timidez, é aquela prisão invisível que faz você se preocupar com cada palavra, cada gesto e até com a forma como está respirando quando alguém olha para você. E os estoicos? Sim, filósofos de 2000 anos atrás tinham respostas diretas e surpreendentemente modernas para isso. Neste vídeo, você vai aprender como parar de viver com medo da opinião alheia, usando princípios estoicos que vão te ajudar a recuperar sua liberdade mental, seu foco e sua paz. Nada de teoria complicada. Você vai ver exatamente como aplicar isso no seu dia a dia. Você vai descobrir por que você se preocupa tanto, como sua mente cria esses cenários que nunca acontecem e, principalmente, como desmontar esse mecanismo antes que ele destrua sua confiança. Imagine viver sem medo de julgamento. Imagine ser você mesmo em qualquer ambiente. É isso que você vai tirar deste vídeo. Mas antes, deixa eu te perguntar algo. Quantas oportunidades você já perdeu por causa desse medo? Quantas vezes você ficou ensaiando o que falar e mesmo assim travou? Quantas vezes você saiu de um lugar pensando, todo mundo deve ter reparado em mim? Se você se identificou com alguma dessas situações, fica comigo até o final, porque hoje você vai entender como os estoicos lidavam com exatamente esse tormento interno e como você pode fazer o mesmo. E já aproveita, deixa o like porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que passam pelo mesmo. Comenta aqui embaixo qual situação social mais te deixa inseguro. E claro, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos com lições estoicas que vão transformar a maneira como você encara a vida. A ansiedade social não começa quando você entra em uma sala cheia de gente. Ela começa antes, na sua mente. É quando você imagina que todos estão analisando cada detalhe seu, cada passo, cada expressão. Essa antecipação cria uma tensão física e emocional que te trava antes mesmo de agir. Você percebe seu coração acelerando, sua respiração encurtando e seus pensamentos bagunçando tudo. E parece que quanto mais você tenta controlar, pior fica. É como se sua mente estivesse constantemente em modo de alerta. A maioria das pessoas que sofre com ansiedade social se sente observada o tempo todo, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Pequenas situações, como cumprimentar alguém ou falar em público, viram batalhas gigantescas dentro da cabeça. Você começa a imaginar críticas, julgamentos e rejeições que nem existem. Esse ciclo faz você evitar situações, inventar desculpas e recuar de oportunidades importantes. E quanto mais você evita, mais forte o medo fica. A mente cria um monstro que não é real, mas que parece incontrolável. A ansiedade social também distorce a realidade. Ela faz você acreditar que todos estão prestando atenção nos seus erros, no seu jeito de andar, no seu tom de voz. Ela transforma cada encontro social em uma prova, como se você tivesse que passar no teste para ser aceito. Esse pensamento constante drena a sua energia, rouba sua espontaneidade e tira sua autenticidade. É como viver sempre tentando agradar, sempre tentando se encaixar, e no fim, você sente que nunca é suficiente. Mas o mais interessante é que enquanto tudo isso acontece na sua mente, ninguém ao redor percebe. As pessoas seguem suas vidas, preocupadas com seus próprios problemas, inseguranças e pensamentos. A verdade é que cada pessoa está muito mais focada em si mesma do que em você. Mas sua mente, tomada pelo medo, cria a ilusão de que você está sendo observado o tempo todo. Essa desconexão entre o real e o imaginado é o que aumenta o sofrimento, e a filosofia estoica entende isso profundamente. Os estoicos perceberam que grande parte do sofrimento humano vem da forma como interpretamos o que acontece, e não do que realmente acontece.
Eles sabiam que a mente cria histórias exageradas e nos convence de que são verdades. Por isso, ansiedade social não é frescura, preguiça ou covardia. É um conflito interno entre percepção e realidade. E é aqui que começamos a virar o jogo, porque quando você entende a raiz, fica muito mais fácil arrancar o problema pela base. O que você sente não te define. A ansiedade não significa que você é fraco, errado ou estranho. Significa apenas que sua mente está super protegendo você. E da mesma forma que ela criou esse medo, ela também pode dissolvê-lo. A filosofia estoica traz exatamente as ferramentas para isso. E agora, vamos entrar na parte em que tudo começa a fazer sentido, quando você entende como os estoicos enxergavam o julgamento dos outros de uma maneira totalmente diferente. Os estoicos viviam em sociedades extremamente críticas, onde cada palavra era julgada publicamente. Eles eram líderes, filósofos, soldados, imperadores, pessoas constantemente expostas. Mesmo assim, desenvolveram uma visão poderosa. A opinião dos outros não define o valor de ninguém. Marco Aurélio, imperador romano, foi julgado a vida inteira, mas dizia que a opinião de quem não entende a vida não deve abalar quem tenta viver com virtude. Essa frase resume o coração do pensamento estoico sobre julgamento externo. Para os estoicos, existe uma divisão clara entre duas coisas: aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. Suas ações, escolhas e atitudes estão sob seu controle, mas o que os outros pensam de você não está. Os julgamentos alheios são influenciados por emoções, traumas, crenças e inseguranças que não têm nada a ver com você. Portanto, permitir que essas opiniões determinem seu comportamento é uma forma de perder sua liberdade pessoal. Os estoicos acreditavam que viver com medo da opinião dos outros é como entregar as chaves da própria mente. É permitir que pessoas que não vivem sua vida controlem suas emoções. É abrir mão da própria essência para atender expectativas que nunca serão satisfeitas. Eles entendiam que o julgamento sempre existiria, mas o impacto desse julgamento dependia apenas de como você escolhe reagir. E é justamente essa reação que pode ser treinada. Segundo o Epicteto, ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. O significado é profundo. Uma opinião só te abala quando você aceita que ela tem poder sobre você. Quando você passa a enxergar julgamentos externos como apenas ruído, sua mente começa a se libertar. Você percebe que a maioria das críticas não fala sobre você, mas sobre quem está criticando. E isso muda completamente a forma como você lida com situações sociais. Os estoicos não ignoravam o mundo, mas filtravam o que importava. Eles buscavam viver com virtude, com sabedoria, coragem, justiça e disciplina. Se você age com integridade, a opinião dos outros perde relevância automaticamente. Não porque você se torna arrogante, mas porque passa a medir seu valor por padrões internos, não externos. Você deixa de viver como reflexo dos outros e passa a viver como expressão de si mesmo. E quando você internaliza esse pensamento, algo poderoso acontece. A ansiedade social começa a perder força. O medo do julgamento diminui quando você entende que ele é inevitável e, na maioria das vezes, irrelevante. É esse entendimento que abre espaço para as estratégias práticas que vamos aplicar a partir de agora. E quando você unir tudo, sua mente vai começar a funcionar de forma muito mais leve e livre. O reenquadramento estoico começa com uma verdade simples. A maioria das coisas que você teme nunca vai acontecer. A ansiedade social cria interpretações distorcidas, como se todo olhar fosse um julgamento e cada silêncio fosse reprovação. Os estoicos ensinavam que não devemos confiar cegamente nas primeiras impressões da mente. Elas são rápidas, emocionais e quase sempre exageradas. Por isso, o primeiro passo é questionar, não acreditar. Sua mente reage, mas você escolhe interpretar. Marco Aurélio dizia: se algo te assusta,
Questione se é a coisa em si ou sua opinião sobre ela. Essa frase é um mapa para vencer a ansiedade social. A situação em si raramente é o problema. O problema é o significado que você dá a ela. Quando você muda a interpretação, a emoção muda automaticamente. Isso é reenquadramento. Olhar o mesmo fato com outra lente. E esse simples ato pode reduzir sua ansiedade pela metade. A maioria das pessoas está tão ocupada com suas próprias inseguranças que mal tem tempo para reparar nas suas. Essa é a realidade que a ansiedade social oculta. Você não é o centro das atenções. Quase ninguém está te analisando. Os estoicos sabiam disso e reforçavam. Os outros pensam menos em você do que você imagina. Esse reenquadramento tira o peso de parecer perfeito e te devolve a naturalidade que a ansiedade rouba. Outro ponto poderoso do reenquadramento estoico é substituir o "e se eles me julgarem?" por "e se isso não importar?" O que você realmente perde se alguém te achar estranho? Nada. A maioria das opiniões é esquecida em minutos. Quando você entende isso, a pressão desaparece. O medo do julgamento só existe porque você dá a ele uma importância maior do que ele merece. Reenquadrar é colocar cada pensamento no tamanho real que ele tem. Aqui vai um exercício prático estoico. Sempre que um pensamento ansioso surgir, pergunte-se: isso é um fato ou uma suposição? Essa simples pergunta corta a ansiedade na raiz, porque a mente ansiosa trabalha com suposições, não com realidade. Quando você começa a separar esses dois mundos, percebe que quase todo sofrimento emocional é imaginário. E quanto mais você treina isso, mais rápida sua mente fica em reconhecer exageros. O reenquadramento libera você para agir sem peso, sem expectativas e sem medo constante. Ele te coloca no controle da sua interpretação e não refém dela. Quando você percebe que não é o mundo que causa a sua ansiedade, mas o significado que você dá a ele, tudo muda. E isso nos leva à próxima estratégia estoica, onde você aprende a filtrar o que realmente importa e descarta o que nunca deveria ter tido espaço na sua mente. A indiferença seletiva não é ignorar tudo, é escolher o que merece espaço na sua mente. Os estoicos dividiam opiniões em duas categorias: as que importam e as que não importam. A maioria das pessoas, porém, trata todas como importantes, e isso cria ansiedade constante. Quando você aprende a filtrar, sua mente fica mais leve, e você começa a perceber que 90% das opiniões que te afetam não deveriam ter nenhum poder. Epicteto dizia: se a pessoa não guia sua vida, não deve guiar suas emoções. Ou seja, por que você permitiria que a opinião de alguém que não vive seus desafios influencie seu valor? Grande parte da ansiedade social vem de tentar agradar quem não tem importância real no seu caminho. A indiferença seletiva é uma libertação. É dizer: eu escuto tudo, mas só absorvo o que faz sentido. Isso devolve o controle emocional para você. E o mais interessante é que quando você começa a filtrar opiniões, percebe que muitas críticas vêm de pessoas inseguras, frustradas ou projetando seus próprios medos. A mente ansiosa toma tudo como verdade. A mente estoica analisa antes de absorver. Essa mudança cria blindagem emocional. Você deixa de ser vulnerável ao julgamento externo e passa a ter uma estabilidade interna que nada abala. É aqui que a ansiedade começa a perder território. Um exercício poderoso é se perguntar: essa opinião viria de alguém que vive a vida que eu admiro? Se a resposta for não, a opinião perde valor imediatamente. Os estoicos escolhiam cuidadosamente de quem aceitavam críticas, e isso criava uma confiança sólida. Não porque eles se achavam demais, mas porque sabiam que opiniões sem fundamento não deveriam gerar reações emocionais fortes. Isso é inteligência emocional estoica. A indiferença seletiva também te treina a suportar desconforto.
Porque parte da ansiedade social vem do desejo de controlar tudo, inclusive o que os outros pensam. Quando você aceita que não tem controle sobre isso, um peso enorme cai dos ombros. Você para de buscar aprovação constante e passa a viver com autenticidade. Esse é um dos maiores poderes estoicos: libertar a mente da necessidade de agradar. E quando você une reenquadramento com indiferença seletiva, surge uma confiança natural. Não é arrogância, é liberdade. Você age porque quer, não porque tem medo. Você fala porque acredita, não porque está tentando impressionar. E é aqui que chegamos à terceira estratégia, talvez a mais transformadora de todas: agir apesar do medo, criando a vida que você quer viver. Para os estoicos, coragem não é ausência de medo, é agir mesmo sentindo medo. A ansiedade social enfraquece quando você coloca o corpo em movimento. Pensar alimenta o medo, agir destrói ele. Cada pequena ação social que você faz cria uma prova interna de que você é capaz. Os estoicos sabiam que coragem se constrói por repetição, não por inspiração, e que você só vence aquilo que enfrenta gradualmente. A mente ansiosa diz: espere até se sentir confiante para agir. A mente estoica responde: a confiança nasce da ação. É o oposto. Quanto mais você evita situações sociais, mais medo sente. Quanto mais enfrenta, menos poder o medo tem. A ação corrige a visão distorcida da mente. Ela mostra que a maioria dos cenários que você teme nunca acontece e que o medo estava exagerando tudo desde o início. Aqui vai uma técnica estoica prática: exposição progressiva. Não comece tentando falar em público para 50 pessoas. Comece cumprimentando alguém. Depois, puxando uma conversa leve. Depois, dando sua opinião num grupo pequeno. Cada passo reduz a ansiedade social em camadas. Os estoicos praticavam isso na vida real. Se expunham ao desconforto de forma inteligente. E é assim que você treina a mente para parar de fugir. Outra prática poderosa é a visualização negativa estoica. Antes de uma situação social, imagine o pior cenário possível, de propósito. Depois, perceba que mesmo no pior caso, você continuaria vivo, inteiro e capaz. Essa técnica tira o poder do medo, porque mostra que nada do que você teme realmente te destrói. A ação fica mais leve quando você percebe que não existe um perigo real ali. É só desconforto psicológico. A ação corajosa transforma a sua identidade. Cada vez que você age, seu cérebro registra: eu sou capaz. E essa autoimagem nova enfraquece a ansiedade social. Com o tempo, você deixa de se enxergar como alguém travado e passa a se ver como alguém que consegue lidar com qualquer ambiente. Os estoicos sabiam que identidade não é descoberta, é construída. E a ação é o tijolo que constrói quem você está se tornando. E quando você une reenquadramento, indiferença seletiva e ação corajosa, algo acontece. Você recupera seu poder. A opinião dos outros deixa de ser uma ameaça. A ansiedade perde força e você começa a viver com liberdade, autenticidade e paz. Agora vamos amarrar tudo isso e te mostrar como essa transformação se manifesta no seu dia a dia. Quando você aplica as 3 estratégias estoicas juntas, a percepção do mundo muda. Situações que antes te deixavam tenso agora parecem naturais. Você fala sem ensaiar, age sem medo e se expressa sem imaginar cenários negativos o tempo todo. A sua mente se torna sua aliada, não sua inimiga. Isso cria uma sensação de leveza que você talvez nunca tenha sentido antes. É como respirar fundo depois de anos prendendo o ar. A liberdade mental começa pequena, mas cresce rápido. Você percebe que consegue ir a lugares que antes evitava, consegue falar com pessoas sem sentir aquele aperto no peito, consegue ser você mesmo sem medo de parecer estranho. Esse progresso é real e transforma sua vida social, profissional e emocional. Os estoicos chamavam isso de paz interior ativa. Não é ausência de desafios, mas domínio sobre eles. E algo interessante acontece quando você para de tentar impressionar as pessoas.
você passa a atrair exatamente as pessoas certas. A autenticidade cria conexões verdadeiras. A ansiedade social cria máscaras. E máscaras atraem relacionamentos superficiais. Quando você se liberta da opinião alheia, começa a viver com mais verdade, e isso melhora tudo à sua volta. Seus relacionamentos ficam mais honestos, mais leves e mais profundos. A confiança que surge dessa transformação não é exagerada nem arrogante, é silenciosa. É aquela sensação de eu sei quem eu sou e isso é suficiente. Essa confiança muda sua postura, sua voz, seu olhar. E as pessoas percebem. Você começa a ser respeitado não porque está tentando provar algo, mas porque finalmente está confortável dentro da própria pele. E isso é o auge da prática estoica na vida real. Viver livre da opinião dos outros não significa virar alguém indiferente à sociedade. Significa ser seletivo sobre o que realmente importa. Significa agir com base nos seus valores, não nos seus medos. Significa ter paz para tomar decisões sem imaginar críticas invisíveis. Esse estado mental é um dos maiores presentes que você pode conquistar para si mesmo. E a filosofia estoica te coloca no caminho certo para isso. A ansiedade social não é um destino, é uma fase da mente. E você acabou de aprender como atravessá-la. Agora que entende como tudo funciona, você pode aplicar essas estratégias e transformar sua vida, de forma real e contínua. E para fechar esse vídeo, vamos reforçar os pontos-chave e te convidar a dar o próximo passo. Recapitulando, você aprendeu como reenquadrar seus pensamentos, como filtrar opiniões irrelevantes e como agir com coragem mesmo sentindo medo. Esses 3 pilares estoicos, quando aplicados juntos, criam uma mente forte, clara e resiliente. Eles te libertam da necessidade de aprovação constante, te ajudam a recuperar sua essência e te guiam para uma vida com menos ansiedade e muito mais liberdade. Os estoicos nos ensinaram que a opinião dos outros é apenas um ruído, e quem vive guiado por ruído perde o próprio caminho. A partir de agora, você tem as ferramentas para caminhar com mais confiança, para falar sem medo, para ser você mesmo sem hesitar e, principalmente, para não permitir que o julgamento externo determine o seu valor interno. Isso é maturidade emocional em sua forma mais pura. E lembre-se de algo importante: a mudança não acontece da noite para o dia, mas começa no dia em que você decide agir. Se você chegou até aqui, significa que está realmente querendo transformar sua vida social e emocional. Então, dê o primeiro passo hoje. Aplique pelo menos uma das técnicas ainda hoje em alguma situação simples. Pequenas ações criam grandes resultados. Agora eu quero saber de você. Qual situação social mais te trava? Comenta aqui embaixo. Seu comentário ajuda o canal e também ajuda outras pessoas que passam pelo mesmo. Talvez alguém leia o que você escreveu e se identifique. É assim que criamos uma comunidade forte, com pessoas que crescem juntas. Então comenta aí que eu tô lendo tudo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, porque isso apoia o meu trabalho e mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena ser entregue para mais pessoas. E se você é novo aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre estoicismo, filosofia de vida e desenvolvimento pessoal. Tem muito conteúdo vindo aí que vai transformar sua mentalidade. Obrigado por assistir até o final. Você já deu um passo enorme para se libertar da opinião alheia e recuperar sua paz interior. Continue caminhando com coragem, disciplina e clareza, como um verdadeiro estoico. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais esse caminho de força mental e autoconfiança.